Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 17 de outubro, dia 290. A nossa leitura se inicia pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos fortalecermos na fé e nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável e, de preferência, silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo, nosso amigo companheiro, para nos transbordar os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura do dia de hoje. Amém. Antigo Testamento, Jeremias capítulo 30, versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei a seus pais e eles a possuirão. São essas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Porque então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado. Não haverá quem o atemorize, porque estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações, por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor: a sua ferida é incurável e o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esquecerão de você e não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos seus pecados. Porque você grita por causa da ferida? Essa dor é incurável. Essa sua dor é incurável por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. É que eu fiz essas coisas. Por isso todos os que devoraram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que saqueiam.
porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo: é Sião, e ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão as ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos, eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Você será o meu povo e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada obteve favor no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu a amarei. Por isso, com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levante-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas. As que estão para dar à luz em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai de Israel. E Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor às nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam àquele que espalhou Israel e congregará e o guardará, como um pastor faz com seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Onde vira e exultar. No monte Sião, radiante de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então, a Virgem se alegrará na dança juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza, saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado. Diz o Senhor:
pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: Tu me castigaste, fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi, porque fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda. No caminho de onde você passou, volte, ó Virgem de Israel. Volte para as suas cidades, até quando você andará errante, ó filha rebelde, porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá e na cidade se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça, o Senhor o abençoe, ó monte santo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordarei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Oro em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça a autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Salmos 87, do 1 ao 7, Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá: este e aquele nascerão nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Provérbios, capítulo 25, versículo 18 e 19. Martelo, espada e flecha aguda
é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança de uma pessoa desleal em tempo de angústia. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento em Cristo. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Conheça nossas peças em linho fino no nosso site anacoé.com.br. Transborde essa leitura com um irmão que você se lembrou, ativando-o na fé. Lembre-se que fé é um estilo de vida. Tenha um extraordinário dia, Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.